ver se a minha imagem agora vai aparecer para vocês. Acho que agora eu acertei o ponto aqui. Muito bem. Acho que agora acertamos, queridos. Desculpem, agora sim. Muito bem, agora vamos lá. Estou aparecendo o material. Obrigado aí aos colegas que me chamaram aqui no WhatsApp. Muito bem. Qual é o peso da jurisprudência no Enem? Então, nós falávamos disso. 30% da prova. Em média, nós já tivemos aí 5 amostragens de Exame Nacional da Magistratura, nós temos entre 25% e 30% das questões que são respondidas por jurisprudência. Então, a gente tem visto cada vez mais a importância de estudar jurisprudência, mas de estudar jurisprudência, pessoal, de forma correta. Quando a gente fala de estudar jurisprudência, não significa que vocês precisam estudar todos os informativos, todas as decisões que são publicadas nos informativos do STJ, do STF. É humanamente impossível a gente acompanhar tudo, é humanamente impossível a gente saber tudo. A nossa sugestão é que vocês saibam bem aquilo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso ordinário com repercussão geral, que são aquelas teses fixadas em temas, e lá do STJ, os recursos especiais repetitivos, que também são, onde também são fixadas teses em temas. Então, essas teses fixadas em temas pelo STJ e pelo STF são os julgados mais importantes, são os julgados preferidos da FGV. 90% das jurisprudências que caem em prova dizem respeito ou a temas do STJ ou a temas do Supremo. Temas do STJ em recurso especial repetitivo, temas do Supremo em recurso ordinário com repercussão geral conhecida. Ainda, pessoal, alguns julgados em ações de controle concentrado de constitucionalidade também são importantes, principalmente, ultimamente, nas ADPFs. A gente tem visto cair bastante ADPF em prova. Então, teses fixadas em temas, ADPFs, algumas ADIs são os principais jurisprudências que vocês precisam estudar para o Exame Nacional da Magistratura. Ah, professor, tem um julgado lá da terceira turma da STJ, é importante? É importante, mas está numa segunda prateleira de relevância para o estudo de vocês. E a FGV gosta muito de cobrar jurisprudência por meio de caso concreto. Ela traz um caso, muitas vezes o caso nem é tão relevante para responder a questão, mas esse caso vai cansando vocês, e a ideia da FGV é justamente cansá-los para que vocês, aí cansados, acabem errando. A jurisprudência, portanto, pessoal, ela não é mais meramente complementar nos concursos públicos e não é diferente no Exame Nacional da Magistratura. Concurso de ponta, como magistratura, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública, carreiras policiais para delegado, cartórios, jurisprudência, quem não sabe está deixando ponto na mesa, que pode ser o diferencial na aprovação. O que a gente tem visto, baseado no histórico da FGV, no Exame Nacional da Magistratura, que a gente pode fazer um raio-x da FGV? Em direito constitucional, direitos humanos, direito administrativo e o direito processual civil e processual penal são as temáticas onde o examinador tem explorado mais jurisprudência. Então, atentem a essas disciplinas. Nelas, vocês precisam dar um enfoque um pouco maior em jurisprudência, certo? Vamos falar um pouquinho de cada uma das disciplinas para a gente ilustrar um pouco de jurisprudência que já caiu. São geralmente jurisprudências mais relevantes e mais faladas, ou na mídia ou no mundo jurídico. Então é um pouco intuitivo quando a gente estuda jurisprudência que a gente saiba quais são aquelas mais importantes. Primeiro, vendo quem é o órgão julgador ou dentro de que tipo de processo essa temática foi decidida, e depois se é uma temática que estava na mídia, se é uma temática que é notícia do momento. Essas a FGV gosta muito. Então, por exemplo, em direito constitucional, o que já caiu aí? Por exemplo, controle de constitucionalidade e modulação dos efeitos. Essa, pessoal, para vocês terem uma ideia, foi minha questão de prova oral na Advocacia Geral da União em 2014, quando eu fiz a prova. Já vão lá já foram mais de 12 anos que eu fiz essa prova. E essa é uma temática ainda muito relevante aqui na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Controle de constitucionalidade e modulação dos efeitos. Aqui, principalmente, o Supremo tratou sobre a impossibilidade de modulação automática dos efeitos da decisão quando a gente está tratando de temas tributários e temas previdenciários, devendo aí que seja cumprida a lei, que se demonstre o excepcional interesse social ou segurança jurídica, o que, como regra, o Supremo vem reconhecendo aí para modular os efeitos, tá? Isso é uma decisão, são decisões importantes que tratam dessa temática e que a FGV gosta muito. Depois, liberdade de expressão versus direito de desinformação.
teses fixadas pelo Supremo sobre responsabilidade civil de veículos de comunicação por entrevistas que imputem crimes a terceiros. Tema 1131, importante que vocês atentem. Depois, federalismo e competência legislativa. Quando a gente fala de controle de constitucionalidade, pessoal, quase sempre, ou a maioria dos julgados do Supremo vão fazer referência à competência legislativa. Nós temos mais de 5 mil municípios, diversos estados, Distrito Federal legislando, e eles legislam muitas vezes sobre matérias que são de competência da União, e o Supremo tem que enfrentar isso muitas vezes em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Então, a temática da competência legislativa é super importante e inconstitucional. Se vocês pegarem os informativos, sempre tem julgado tratando de competência legislativa, como, por exemplo, jurisprudência consolidada e já reafirmado no ano passado pelo Supremo, de que os estados membros não podem legislar sobre direito civil, processo civil e telecomunicações. Isso está na própria Constituição. Como, por exemplo, leis proibindo corte de energia ou obrigando oferta de serviços de streaming. Leis estaduais não podem tratar dessa temática, porque isso é competência da União. Então, isso é algo que vocês podem se preocupar quando virem um julgado que trate de controle concentrado de constitucionalidade no que diz respeito à competência legislativa. Lá em direito administrativo, tema da moda, queridos, tema da moda. Improbidade administrativa, a gente tem o tema 1199 do Supremo, que já é um tema que não é tão novo assim. Aqui era para ser um STF, mas que as bancas vêm adorando. A partir do tema 1199, agora o STJ também vem interpretando ou vem realinhando a sua jurisprudência no que diz respeito à improbidade administrativa a partir do julgado pelo STF no tema 1199, principalmente porque, a partir da nova lei de improbidade, não se permite mais a improbidade meramente culposa, e isso tem reflexo também em processos que estão em andamento, e é isso que as bancas estão cobrando de vocês. Depois, concursos públicos e poder de polícia. O Supremo vem revisitando o tema 22, que já foi enfrentado há algum tempo por ele, e tratando especialmente sobre candidato que responde a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado. Como regra, esse candidato não pode ser excluído de concurso público, isso está lá no tema 22 do Supremo. Mas existe flexibilização, a gente tem julgado o STJ dizendo que concurso da área de segurança pública, dependendo do inquérito, dependendo da ação penal que o sujeito responde, pode ser um ato gravoso que venha a impactar na investigação da vida pregressa dele lá no concurso público. Depois, outro tema muito querido pela FGV, também no ENAM, a responsabilidade civil do Estado por morte de detento ou fugas onde se comprove falha no dever de vigilância. E a gente tem agora, da semana passada, pessoal, o caso aí famoso, né, o caso do Banco Master, em que nós temos um sujeito relacionado aí ao Daniel Vorcaro, que foi morto aí agora, ou se suicidou, até onde se sabe, dentro de uma estrutura penitenciária, salvo o melhor juízo, federal. Então, a gente vai ter essa discussão sobre a responsabilidade civil do Estado por morte de detento, e o Supremo já enfrentou essa temática. O Estado responde objetivamente, como regra, pela morte de detento, salvo se comprovar uma das suas excludentes, mas, como regra, o Estado responde objetivamente porque tem um dever constitucional de manter a integridade física e mental dos presos, tá? Essa é uma temática importante. E falar em Banco Master, hoje às 18 horas, o nosso fundador, Thiago Teles, vai fazer uma live especificamente falando do caso Banco Master à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para aquilo que realmente importa para concurso público, fazendo uma ligação entre os fatos que a gente tem ouvido na mídia e como isso pode estourar na vida de vocês lá no que diz respeito aos concursos públicos. Depois, pessoal, direitos humanos, a gente tem controle de convencionalidade, é um tema também que já está batido, a gente chama atenção para vocês, o caráter supralegal dos tratados de direitos humanos. Depois, a FGV tem gostado de jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, principalmente nos casos julgados contra o Brasil. Atentem para as condenações. Caso Fazenda Brasil Verde, caso Vladimir Herzog e caso Herzog, né? E caso Gabriel Salles Pimenta. Atentem para esses casos. Pode ser que venha uma questãozinha sobre eles. Passem os olhos. Caso Fazenda Brasil Verde, condenação por trabalho escravo e tráfico de pessoas. O foco aqui é a imprescritibilidade e a omissão do Estado em fiscalizar essas práticas. Caso Vladimir Herzog, a Corte decidiu que a lei da anistia não pode impedir a investigação
de crimes contra a humanidade. Então, por exemplo, a questão dos crimes praticados na época da ditadura militar, e isso vai de encontro à DPF 153 do Supremo. Depois, Gabriel Salles Pimenta, condenação recente sobre impunidade em crimes contra defensores de direitos humanos e a falta da devida diligência nas investigações. Então, cada vez vem ganhando mais espaço as jurisprudências internacionais também, uma vez que a gente é um mundo globalizado, as notícias se espalham e cada vez mais o Brasil vem atuando junto a essas cortes internacionais para fazer as suas defesas, embora a gente tenha a nossa própria jurisdição interna aqui, em que também esses temas sejam debatidos. Em direito civil, um tema aqui importante para o Exame Nacional da Magistratura, a questão do abandono afetivo e se isso gera dano moral. O STJ já enfrentou a questão no sentido de que pode gerar dano moral, mas desde que haja prova do efetivo trauma psicológico no caso concreto. Depois, temas 1091 do STF e 1128 do STJ, a questão da impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação. Então, uma temática que vocês também precisam atentar. A FGV tem gostado nos últimos tempos de trazer questões sobre isso. Lá em direito empresarial, fomento mercantil, contrato de factoring. Então, a gente tem aqui julgados também falando que na operação de factoring, o faturizado, ou seja, quem vende o título, responde pela existência do crédito, mas não pela solvência do devedor, salvo cláusula expressa. Esse aqui é um julgado importante de direito empresarial que vem protegendo as empresas de factoring também até determinada medida. Depois, propriedade industrial e nome empresarial, a questão do registro na junta comercial que diz respeito ao âmbito estadual, não prevalece sobre o registro da marca no INPI, que é uma autarquia federal, portanto, prevalece aqui o registro da marca no INPI, ser comparado aí ao mero registro na junta comercial lá em âmbito estadual. Processo civil, a questão dos precedentes obrigatórios, o uso, por exemplo, de reclamação para garantir observância de acórdão proferido em RDR ou em recurso repetitivo, desde que esgotadas as instâncias ordinárias, essa é uma dica importante, e a gente tem visto predileções das bancas, principalmente a FGV, cobrar questões sobre recursos, questões sobre instrumentos processuais em processos de massa, como o IRDR, por exemplo, questões sobre como fazer prevalecer no processo judicial os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do STJ, fixados em teses, tanto em repercussão geral no Supremo quanto em recurso especial repetitivo no STJ, por exemplo, através do uso da reclamação, a questão dos agravos para os tribunais superiores, para subir recurso para o Tribunal Superior, o agravo do 1042, por exemplo, são temáticas que são importantes no processo civil. Outra temática que está na moda e semestralmente a gente tem um julgado publicado tratando medida executiva atípica lá do artigo 139.4 do CPC. Por exemplo, o Supremo já declarou constitucional o uso de medidas atípicas para forçar o devedor a cumprir a execução. Por exemplo, apreensão de passaporte, CNH, proibição de realização de concursos, desde respeitada a proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Mas são constitucionais as medidas executivas atípicas, claro, resguardada a proporcionalidade e a dignidade da pessoa humana no caso concreto. Lá no direito penal, por exemplo, a gente tem o tema 1100, que trata sobre o acórdão que apenas confirma a sentença condenatória sem alterar a pena, ele promove a interrupção da prescrição. Depois a gente tem julgados sobre princípio da insignificância e reincidência. Segundo os tribunais superiores, a reincidência por si só não impede o reconhecimento da insignificância, mas exige que o juiz analise o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da conduta já praticada que gerou a reincidência. A gente tem que analisar que reincidência é essa. Então, a gente tem muito julgado importante em direito penal. E processo penal, que cai dentro de direito constitucional, a gente tem uma produção jurisprudencial bastante extensa. A gente consegue acompanhar isso até por meio da mídia. Então, por exemplo, reconhecimento fotográfico, que deve perseguir aí o que diz o artigo 226 do CPP. Reconhecimento de foto é apenas uma etapa preparatória e não serve isoladamente para condenar. Invasão de domicílio, lá do tema 280 da STF, algumas teses do STJ, em que a gente tem a conclusão jurisprudencial atual de que a entrada forçada sem mandado exige fundadas razões, justa causa,
e o nervosismo do suspeito ou a denúncia anônima não autorizam essa entrada, não justificam, não significam justa causa por si só. Depois nós temos a questão da audiência de custódia, a DPF 347, se não for realizada em 24 horas, deve ser justificada pelo Poder Judiciário, sob pena de ter que gerar o relaxamento da prisão. E para a gente não se alongar muito, pessoal, a gente passou o panorama geral de jurisprudência aqui no Exame Nacional da Magistratura para vocês, para a gente não se alongar muito, a gente já viu. A jurisprudência é importante para todos os concursos atualmente. E para o ENAM, ela corresponde até 30% da prova objetiva. Pode ser um diferencial, pessoal. No ENAM, você só concorre contra vocês mesmos. E errar uma, duas, três questões de jurisprudência por ter pecado nessa fonte de estudo pode ser determinante para que você consiga o certificado do ENAM agora, no primeiro semestre de 2026, ou espere até o final de 2026, início de 2027, para ter esse certificado emitido. Isso pode ser um diferencial na sua vida. Isso pode impedir que você se inscreva num concurso de magistratura que saia agora no meio do ano. Então, não relaxe no estudo da jurisprudência. Mas, para tanto, pessoal, vocês precisam estudar certo. Não é ler todos os julgados que foram publicados, é ler principalmente os temas fixados pelo STJ, STF, como nós dissemos, ações de controle de constitucionalidade, ADPF, principalmente, a FGV gosta muito de ADPF, ações que tratam sobre competência legislativa dos entes federativos e ações que tratem sobre temas que dizem respeito a matérias que estão na mídia, temas que envolvam prisões cautelares, temas que envolvam liberdade religiosa, liberdade sexual, ideologia de gênero, temas que envolvam liberdade de expressão. Esses são temas que estão na mídia e, portanto, isso vai estar nos bancos da justiça logo, logo. E vocês, enquanto juízes e juízas, terão que analisar esses casos. Não à toa, a FGV vem cobrando essas temáticas em jurisprudência. E para que vocês consigam estudar jurisprudência de forma assertiva, pessoal, de forma direcionada para aquilo que realmente importa, a gente sugere aí a nossa plataforma de estudos de jurisprudência, que nós lançamos recentemente, mas que já vem sendo alimentada por nós há um ano. Ali nós temos a possibilidade de vocês estudarem jurisprudência com filtros que vão se adequar à sua rotina de estudo e ao seu momento de estudo. Pode filtrar jurisprudência por matéria, por assunto, por ano, por tribunal. Vocês podem fazer o seu caderno, vocês podem se organizar para responder simulados, vocês podem ali analisar os comentários que são pontuais, objetivos, sem juridiquês, para que você consiga, estudando uma temática, consiga ao mesmo tempo se atualizar no que diz respeito à jurisprudência daquela temática por meio da nossa plataforma. Então, se você está estudando controle concentrado de constitucionalidade, está lendo a teoria e está lendo a lei, muito bem, mas na prática, como é que esse controle funciona? O que o Supremo tem analisado dentro de um controle concentrado de constitucionalidade, por exemplo? Você vai lá na plataforma, filtra por matéria, filtra por assunto, filtra por ano, filtra por tribunal, e você vai ter as jurisprudências, desde as mais atuais até as mais antigas, comentadas de forma direta ao ponto, com destaques relevantes, com aquilo que realmente pode cair na prova, com informações que podem te auxiliar a não cair em pegadinhas de questões que cobram jurisprudência. E para o Exame Nacional da Magistratura, pessoal, a gente preparou algo muito especial. Dentro da nossa plataforma, a gente tem simulados específicos para o ENAM, que dizem respeito à jurisprudência. Nós teremos 15 simulados tratando só de jurisprudência para o ENAM, com questões inéditas elaboradas por nós, que tem perfil de FGV. Então, a gente pega a jurisprudência e traz questões como se a banca fosse trazer essas questões para vocês a partir daqueles julgados. Então, a gente tenta antecipar o que a FGV vai fazer, trazendo as mesmas pegadinhas, o mesmo estilo de enunciado, para que você não se surpreenda na hora da prova com essas questões de jurisprudência. Mais pertinho da prova, a gente vai liberar uma revisão de véspera com os principais temas separados por matéria. Por matéria. Então, depois de estar estudando com o seu material, assistindo às suas aulas, lendo a legislação e, em paralelo, estudando jurisprudência, lá na reta final, nos últimos 30 dias, nós vamos lançar um material só de jurisprudência voltado para o Exame Nacional da Magistratura. E aí vocês vão passar os olhos naquele material, vão revisar a jurisprudência que vocês já estudaram, e se porventura ter alguma decisão ali que a gente apontou que é importante para o ENAM e que você não tenha estudado, você vai passar por ela na reta final da sua prova, de modo que você não esqueça aquele julgado na hora de realizar o Exame Nacional da Magistratura. Então a gente convida vocês, pessoal, para se inscrever aqui no nosso canal, para se manter atualizado com tudo que a gente vem produzindo de conteúdo importante para vocês.
Hoje às 18 horas tem outra live, hoje de manhã já teve uma live do professor Tiago no Café com Jurisprudência, tratando de matéria tributária, execução fiscal. Curtam esse vídeo aqui se vocês gostaram. Se tiverem interesse nesse material, basta que vocês entrem no link que está disponibilizado aqui no nosso canal. E aqui, pessoal, um panorama geral da nossa plataforma para vocês verem. Vejam como a nossa plataforma, ela é clean, ela é limpa, ela é direta ao ponto e ela vai facilitar o estudo de vocês. Quem gostou desse conteúdo, quem quer conhecer um pouco mais da nossa plataforma, a gente lançou um cupom de desconto específico para o Exame Nacional da Magistratura. ENAM 15. Quem quer estudar jurisprudência de forma assertiva, para ser um diferencial na sua preparação no Exame Nacional da Magistratura, entrem na nossa plataforma, coloquem o cupom de desconto e desfrutem de tudo que a gente está preparando para as senhoras e para os senhores. Tá bem, meus queridos? A ideia não era perder muito tempo de vocês, era trazer o panorama geral aqui do que a gente tem de jurisprudência para o Exame Nacional da Magistratura e estamos à disposição nas nossas redes sociais, lá no Instagram, aqui no YouTube, os nossos canais oficiais de comunicação, a gente está à disposição para auxiliar aqui naquilo que vocês precisarem, não só no Exame Nacional da Magistratura, mas para qualquer seleção pública, nós temos as ferramentas adequadas para vocês estudarem jurisprudência. Tá bem, queridos? Por hoje era isso, um forte abraço a todos e até a próxima.